Olá, seja bem-vinda à nossa aula, a esse encontro que te ajudará a ir em busca do seu autoconhecimento. Se você está aqui, é porque você precisa viver uma experiência que acontecerá dentro do grupo terapêutico para mulheres. E lá será um espaço de fala, de escuta com a minha mediação. Quem sou eu? Eu sou Cleusa, sou psicóloga, coach de mulheres. Estou criando esse grupo terapêutico para estar junto de vocês, para poder contribuir. Estou muito feliz nessa jornada. E esse grupo terapêutico já é um sonho, já faz um tempo. Eu ia fazer ele num formato presencial, mas estou remodelando ele para o online. E acredito que será muito bom. Então, vamos iniciar. Primeiro, devemos nos conhecer através do autoconhecimento. Você sabe o que é autoconhecimento? Você já ouviu falar? Você pratica? Você busca? Você vive isso? É através dele que podemos nos encontrar, tomar consciência, nos amar e, consequentemente, ter uma autoestima elevada, praticando a autoaceitação, a autocompaixão. Então aqui é só um começo. E desejo que você não pare. Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a gente não para. Você começa a buscar sempre por mais, né? Tomada de consciência. E isso acontece dentro de você. Para conhecer suas dores emocionais, para conhecer suas emoções, sentimentos. No início do autoconhecimento, você precisa olhar a sua história. A maioria dos nossos problemas emocionais, ele foi surgido na nossa infância, nossa adolescência. Dentro dessa fase surgem todas as dificuldades, defeitos, aquilo que nos faltou também. É bem dolorido. Quais momentos você se lembra? O que vem rapidamente à sua mente? Os momentos bons, felizes? Quais momentos moldaram quem você é hoje? E quais desses sentimentos e emoções estão fortes aí dentro de você? Sendo você hoje uma adulta. Você já pensou sobre isso? Ou será que você criou memórias dolorosas? Ou nem tem memórias porque é menos doloroso lembrar? O que isso gerou em você? O que está presente hoje? Então, primeiro lembre-se que memórias boas e também de memórias difíceis, todos carregamos. Se pergunte, o que isso acrescenta hoje na minha vida? O que me falta? Como foi essa criança que mora hoje dentro de você? Você tem todo o amor do mundo? Você hoje lembra que você teve muito carinho? Ou você viveu abandono, privação emocional, rejeição? Quais situações difíceis? Teve perdas? Você, com essas aulas aqui, vai aprender a ter responsabilidade, autorresponsabilidade. O passado não volta mais. E você sabe que era apenas uma criança e hoje não é mais. Mas precisa ser autorresponsável. O autoconhecimento também vai te incluir a busca do perdão. Dentro do grupo falaremos muito sobre isso, tá? Eu trago agora para vocês uma frase muito importante. Não importa aquilo que fizeram com você, mas importa aquilo que você pode fazer com aquilo que fizeram com você. Isso vai ser a base do trabalho dentro do grupo terapêutico. Podemos ter vivido coisas horríveis, outras nem tanto. E outras talvez nem aconteceu, mas você teve a percepção como muito forte. Foi como você se sentiu naquele momento. Nós e todos os seres humanos não somos capazes de dar algo que não temos. Se de repente a sua dor foi devido à falta de afeto, de abandono, pela crítica, pelo julgamento, talvez porque seus pais ou cuidadores não tiveram para te dar. Esse era um jeito possível deles ser. Eles só tinham isso para te dar. Uma coisa muito séria e forte para falar aqui
sobre seus pais é que eles são vítimas, assim como você. Você é vítima de outras vítimas. Já pensou nisso? Já parou para pensar a história de vida dos seus pais? Você trocaria a sua infância pela infância dos seus pais, de um ou outro? Eu não trocaria a minha infância pela infância da minha mãe. Eles puderam te dar somente aquilo que eles tinham. Será que eles tinham bastante? Tudo que eles fizeram, pode ter certeza, foi com boa intenção. Hoje você está no controle da sua vida, não é mesmo? Então não entregue esse controle a ninguém, nem a seus pais, marido, companheiro, companheira, os filhos. E se você me permite, eu vou contar a minha jornada até aqui. É em busca do meu autoconhecimento. Pode ser? Gente, eu tenho uma história de insegurança, de medo de crítica, perfeccionismo, medo de me expor. Sabe por quê? Não me sentia amada. Eu tinha medo da rejeição. Então eu era uma boa criança, uma boa menina, uma boa adolescente. Gente, na verdade eu nem tive adolescência. Eu passei logo da minha infância para a vida adulta. Eu tinha um julgamento enorme em cima de mim. Eu não sabia errar. Eu não conhecia a minha vulnerabilidade. Logo eu pensava, nossa, Deus, você não tem jeito. Sabe aqueles pensamentos que você repete na sua boca? Medo da crítica. Medo da crítica eu tinha até pouco tempo atrás. Medo de me expor. Fazer esse vídeo aqui, nossa, jamais. Nem pensar. Sabe por que tudo isso? Porque eu me sentia abandonada pelos meus pais. Principalmente pela minha mãe. Em casa éramos 5 filhos. E eu a quarta, e após mim um menino lindo de 2 anos. Com 2 anos ele teve paralisia infantil. Então dos 2 aos 9 anos ele viveu e precisou de todo o cuidado que um bebê precisa. Eu era 4 anos mais velha que ele. E eu crescia me sentindo abandonada pela minha mãe. E ela, coitada, fazia o que podia. Ela não me abandonou. Era a forma como eu me sentia. Era a minha percepção. Eu não tenho memórias de abraços de mãe, colo de mãe, beijos de mãe. Não tenho. Até porque minha mãe era sim uma mulher pouco afetuosa. Também pela infância dela, pela criação dela, era de se esperar. Mas era uma mulher incrível, cuidadosa, cuidava de todos nós, da casa, do meu pai. Dentro do grupo a gente vai falar mais sobre isso. Mas faltava afeto. E isso veio comigo para minha fase adulta. Contudo, eu só me dei conta quando aprendi a me olhar. Foi quando tive a tomada de consciência que eu precisava de ajuda. E fui dando o primeiro passo que eu pude sair fora disso. Bem, gente, eu contei isso para vocês para chegar no conceito do autoconhecimento. Eu pude perceber que doía, e onde doía eu precisava passar um remedinho. Foi através do autoconhecimento, de terapia, de muitos livros, cursos, eu pude ressignificar tudo isso. Espero ainda poder ressignificar muito mais. Estamos em constante evolução. Mudanças precisam ser feitas. Nós mudamos, o outro não. Para obter respostas sobre os seus comportamentos, é fundamental que você não tenha julgamento sobre você, autocrítica, culpa, alguns tipos de autodefesa ou justificativas, ok? É necessário que esteja aberta para ouvir, sentir, identificar as respostas. Apenas precisa observar como você se comporta. Sugiro um exercício, preste atenção. Para você ver como você reage quando você está buscando a experiência da tomada de consciência. Em alguma situação você começa a se perceber que está entrando como defesa ou culpa. Pare.
Respire lentamente, profundamente, volta e faça um novo olhar para aquela situação. Isso funciona. E aí você vai entender qual é o seu comportamento. Tá bem? E eu convido você a fazer o mesmo. Quando eu te contei a minha história, a buscar o autoconhecimento, reconhecer essas dores e colocar cada dor no seu devido lugar. Te convido a se olhar, a tomar consciência e fazer mudanças em si, em suas relações, já que não somos uma ilha, precisamos nos relacionar. E eu queria acrescentar que precisamos fazer 2 movimentos. O primeiro é se questionar e o segundo é se reconhecer. No autoconhecimento, o questionar é a parte mais advinda das relações, porque somos seres que têm uma profunda riqueza, que é a conexão humana. Não posso me ver só isolada no mundo, eu comigo mesma, como se eu olhasse só para o meu próprio umbigo. Meu olhar precisa ser expandido, eu preciso ter uma expansão para saber quem eu sou de verdade. Eu preciso investigar o mundo. Então, seja específico e faça-se perguntas poderosas. É errado quando as perguntas são para você assim, no sentido eu estou me sentindo chateada. O correto é: eu estou me sentindo chateada em relação a... Tem que ser mais específica. E se autodirecione. Serão perguntas que te direcionarão a se reconhecer. Quando você se coloca na situação, quando você se coloca como autorresponsável na situação ou na relação com o outro, tá? Então eu deixo aqui uma dica. Retire da sua vida todas as acusações, resmungos, justificativas. Retire de você todos os chicotes que estão nas suas costas e busque sempre o perdão para poder ter boas convivências. O princípio do nosso trabalho é ressignificar todas as dores emocionais e por isso partimos do princípio do autoconhecimento. E isso contribui à identificação dos nossos modelos mentais, para assim atribuir novas interpretações dos eventos que deram origem à nossa programação emocional. Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. A autoconsciência é preciso se questionar: quem eu sou? Quais conflitos? Quais traumas, preocupações? Como foi as minhas relações sociais, minhas deficiências, as minhas eficiências? É necessário fazer um automapeamento. Você pode me perguntar: como saber sobre mim? Eu respondo: te questionando. Qualquer processo de transformação ou mudança real vem do princípio básico, de identificar o que deve ser mudado, o que deve ser melhorado. O reconhecimento pode ser entendido como um pilar alicerce para os próximos passos. Antes de explorar o que vai ser feito, é preciso reconhecer o que deve ser feito, primeiramente. Então, para começar, entendendo que a emoção é o elo entre o nosso corpo e a nossa mente. É ali onde tudo reage. Sempre assim. Veja, ao nascer, começam os nossos bloqueios sobre o mundo. É aí que começa a nossa programação mental e emocional também. E ela pode ser boa ou não tão boa. Nossos pais são humanos. Lembre-se que tudo que eles fizeram foi tentando acertar, foi tentando fazer o melhor deles. Então agora eu posso explicar para você o conceito de autoconsciência. É um termo que denominar para a busca do autoconhecimento, o conhecimento maior sobre si mesmo, sobre estar ciente da sua existência, das suas emoções, com o objetivo de reconhecer o que você sente no seu dia a dia. Ou seja, é a capacidade de olhar para si com honestidade e isenção
de julgamentos, de autocrítica. É também a capacidade de se reconhecer por inteiro, de identificar todos os defeitos, qualidades, forças e fraquezas que todos temos. Então, na etapa 2, depois de você questionar, é o reconhecer, é se entender com os seus sentimentos. Quais comportamentos estão compondo você hoje? Com quem? E como se transformou na pessoa que é hoje? Deve ter uma aceitação coerente e franca a respeito de si. É se amar. Então, se reconhecer é o ponto de parada no qual é imprescindível olhar para a tua história, olhar principalmente para a tua infância. Afirma que você é o resultado e o legado da sua infância. Aprendemos comportamentos que não gostamos. Sinto muito em dizer que você aprendeu isso na sua infância, na sua trajetória, do modo como você reagiu, aprendeu. Quando você não aprendeu a abraçar, também é um meio de aprendizado. Isso pode ser ruim. Então, quanto mais nos propomos a esse exercício, mais temos a oportunidade de entender como nos tornamos a pessoa que somos hoje. Também podemos compreender que somos uma pessoa responsável por nossas escolhas e consequências. Somos capazes de valorizar as nossas conquistas e, acima de tudo, assumir nossos erros, deslizes e buscar a resiliência. Palavra forte, você conhece? Resiliência. E todo esse entendimento nos leva ao autoconhecimento emocional. Digo, quando voltamos os olhos para nós mesmos, podemos percorrer um caminho da autoaceitação, autocompaixão, amor próprio e finalizar o percurso lá na ressignificação, nos perdoando aqueles que nos cercam e nos cercaram enquanto crescíamos. Sabe quem? Nossos pais, cuidadores, amigos, professores. Então, vamos terminando nossa aula sobre autoaceitação. Espero que tenha ficado entendido sobre o que é questionar, sobre o que é reconhecer. Esse conteúdo é introdutório para o grupo de mulheres, grupo terapêutico para mulheres. Te espero na próxima aula. Até mais. Um beijo.